E hoje, na nossa reportagem especial da série Paracatu do Príncipe, você vai conhecer um pouco das histórias guardadas no Arquivo Público de Paracatu, local que reúne uma série de documentos históricos de grande importância, não só para a nossa cidade, mas também para entender a história do Brasil. Veja aí. Esse arquivo é um dos arquivos mais importantes de Minas Gerais. O Arquivo Público daqui tem uma documentação do século XVIII que é muito pouco, que até hoje foi muito pouco explorada. Já alguns historiadores daqui trabalharam, eu trabalhei com o século XVIII daqui, a Maria Célia trabalhou com o século XVIII daqui também. Ela trabalhou com os livros das Irmandades, que vocês vão ver como eles são bonitos e eles tinham características muito importantes e eram desenhados à mão, com ouro, sabe? Era uma coisa muito bonita. E um retrato de uma época em que havia uma segregação racial, em que tudo era separado, havia igreja para negros, igreja para brancos. Então, esse livro retrata bem, esses livros, né, retratam bem essa época. Sobraram 3 desses livros. Havia outras irmandades aqui, mas os livros não foram recuperados. E eu me encantei por uns documentos do século XVIII que diziam respeito ao casamento. Era quase a totalidade dos documentos do século XVIII daqui diziam respeito ao casamento. E o que me chamou primeiro a atenção foram os documentos de divórcio. E divórcio no século XVIII, porque a vida inteira a gente estudou que divórcio não havia possibilidade de divórcio antes das leis atuais, agora do século XX, não é? Aí fui estudar sobre o divórcio, e o divórcio eclesiástico era possível no século XVIII, mas havia assim, algumas condições em que ele podia ser feito. Era preciso que o Papa autorizasse o divórcio, então era um processo muito longo que começava na igreja paroquial, o pároco analisava a situação, mandava para o bispo mandava para o Papa, e depois dessas análises, o Papa respondia se era dado ou não o divórcio. E dentre esses documentos, há um documento que chamou muito a atenção. Tem 5 documentos desse apenas. E eu já perguntei a vários historiadores se eles já viram isso em algum outro arquivo, e ninguém viu isso em arquivo nenhum. Ninguém dá notícia desse documento. Esse documento se chama Licença de Mulher. O que seria a licença de mulher? Licença de mulher é o seguinte: pelo pouco que a gente sabe dela, pelo que consta nos documentos, né, essa licença de mulher, o marido tinha que portar essa licença quando saía de casa, deixando a mulher. Por exemplo, a mulher que ficava no reino, uma pessoa que era casada em Portugal, vinha para o Brasil, a mulher tinha que autorizá-lo a vir para o Brasil por um dado período. Normalmente era um período de 2 anos, e aquela licença valia, então, como um alvará para ele se deslocar, mesmo sendo casado. Aí, aquela licença, de vez em quando, era cobrada pelos párocos. E aqui há uma licença em que a pessoa estava com a licença vencida. E aí ele pede ao pároco licença, mais um prazo, porque ele precisava fazer vir de Portugal a nova licença, porque isso demoraria muito. Mas ele pede ao padre que tenha paciência, para que espere alguns meses, para que ele peça à mulher para enviar outra licença, não é, que o autorize. Veja, eles são muito difíceis de ler, estão muito corroídos, muito apagados, mas é impressionante o conteúdo deles, porque é algo
muito especial, né, que existe nesse arquivo. Elas se chamam cartas monitórias, mas o assunto é licença de mulher. Eles tratam dessa questão, né, nesses 5 documentos aqui. Então, é bem interessante, né? Essa série está dando o que falar, parabéns aí à nossa produção mais uma vez, né, dando um show aí na preparação de reportagens com conteúdos muito interessantes que apresentamos para os nossos telespectadores, apresentamos para a nossa cidade.